Muito bem. Essa série de conferências ou pregações, nosso irmão, Deus colocou no coração do irmão Fábio, Francisco e toda a diretoria, os homens, falando sobre homens de honra. E tem o texto básico lá em Êxodo, capítulo de número 18, verso 21. E ontem foi trabalhado e novamente hoje nós não iremos mudar. É o mesmo capítulo, é o mesmo versículo. Agora pode ter certeza que tem uma abordagem diferente, mas com o mesmo sentido. Homens de honra. A gente vai trabalhar sobre Deus quer um homem. Deus quer um homem. Como é que Deus quer esse homem? Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo número 18. Nós vamos ver um pouco sobre a nomeação, o contexto desse texto, que é o texto básico, que é o texto áureo, versículo número 21. Mas eu gostaria de ler Êxodo, capítulo número 18, a partir do verso 13. A nomeação de auxiliares, porque o sogro de Moisés, ele fez uma observação ao seu genro, e Moisés realmente acatou, foi sábio ouvindo. No capítulo de número 18, a partir do verso 13, 18 de Êxodo, segundo o livro da Bíblia, assim nos diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Versículo 14, a igreja. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que faz ao povo, porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. Verso 17, a igreja bem forte. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Versículo 19, a igreja. Ouve, pois, as minhas palavras, e Deus seja contigo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Versículo 21. Versículo 22 ainda diz: para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, e será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Versículo 24, a igreja. Moisés atendeu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este conselho, ó Pai. Jetro, sogro de Moisés. E obrigado ainda, Deus, pela humildade de Moisés, que ouviu, ó Pai, e atendeu. Porque viu, ó Deus, percebeu que era algo vindo de Ti, ó Pai. A sabedoria que vem do céu. Pai querido, nos ajuda, ó Deus, porque nenhum de nós, por mais que seja preparado o homem, ele não pode fazer nada sozinho. O Senhor, no começo de todas as coisas, viu a solidão do homem e colocou alguém para o ajudar, uma ajudadora,
uma mulher idônea que pudesse o ajudar. E assim, ó Deus, nós percebemos a necessidade que temos de ajuda, principalmente, ó Pai, a tua ajuda, ó Deus. Como o teu filho Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Obrigado, ó Deus, porque esse texto, essa lição e esta conferência de aniversário traz lições profundas para cada um de nós, ó Deus. Muitas vezes o homem em casa não quer ouvir a sua esposa. Muitas vezes, ó Deus, o filho não quer ouvir o conselho de um pai. Ó Deus amado, quantas coisas têm acontecido, porque, ó Deus, o egoísmo, muitas vezes, ó Deus, a arrogância do homem leva o homem para a destruição. Mas queremos te agradecer, ó Deus, porque tua palavra também nos ensina que na multidão de conselhos também há prosperidade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque eu tenho certeza que teu Espírito Santo vai falar conosco, ó Deus. O conselho, Pai, de Jetro para Moisés é o conselho também para a IEBT, que está nessa fase, ó Pai, também de trabalhar, de preparar liderança para o ano de 2022, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia, ó Pai, trabalhar e ajudando um ao outro, ó Pai, fazendo cada um a sua parte. Não permitas, ó Deus, que nenhum só membro deste ministério fique no banco, indiferente, distante, porque, meu Deus, na tua casa há lugar para todos, ó Pai. E alguém já disse que não há inúteis na casa do Pai. Aqui, meu Deus, todos nós temos, ó Deus, a oportunidade de servir, ó Pai. A tua palavra nos convida para trabalhar. Teu filho Jesus Cristo diz que na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. E diz mais lá em Mateus 9:35: rogai pois ao Senhor da seara que envie trabalhador para a sua seara. E assim, meu Deus, os homens deste ministério, as mulheres, os jovens, as crianças, todos nós, ó Pai, precisamos uma ou outra ajudar, ó Pai, orar um pelo outro, trabalhando para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Levanta, Deus, homens capazes. Levanta, meu Pai, Espírito Santo, homens temente a Ti, ó Pai. Homens cheios de amor, homens com capacidade, ó Pai, para fazer a Tua obra. E a nossa capacidade vem de Ti. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza absoluta que o Teu Espírito já está falando ao nosso coração, ó Pai. E que essa mensagem possa alcançar vidas, ó Pai, e aquele que está só sentado, já não tem alegria, já tem se afastado, possa, meu Deus, receber nesta noite a palavra de um avivamento, para voltar ao primeiro amor, para voltar para a tua casa, para voltar, meu Deus, fazer a tua obra, ó Pai. Como teu filho dirigente, o irmão Francisco, vice-presidente da União, falou no começo, que desde que ele chegou, que percebe alguns que estão distantes, mas, ó Jesus, o sangue do teu filho Jesus Cristo tem poder, ó Pai, e o Senhor pode resgatar, e o Senhor pode trazer de novo, ó Pai, e o teu nome certamente será glorificado, ó Pai. Ajuda os que estão fracos, ajuda os que estão caídos, ajuda aqueles que estão tropeçando, meu Deus, e que depressa volte, Pai, para fazer a tua obra, fazer o teu trabalho. Fala conosco, ó Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Deus quer um homem. Fiquei pensando neste contexto geral, exatamente o versículo de número 21, pode deixar aí, por favor, 18, 21, quando a gente ouve essa expressão, inclusive é o texto áureo, é a divisa desta conferência do aniversário dos homens. Olha o que é que Jetro, sogro de Moisés, diz: procura dentre o povo homens capazes. Não é qualquer homem, ele fala homens capazes. A gente vai falar sobre essa capacidade daqui a pouquinho, à luz da Bíblia. Também procura, parece que a ideia de procurar é investigar, não é de todo mundo. Procura também homens tementes a Deus, mas homens de verdade. É que ele fala homens de verdade, parece que fala que a gente pode entender que tem homens que dá mentira, mas chama homem de verdade. E diz mais o texto, olha, e que eles aborreçam a avareza. E esses homens vocês vão colocar como chefe na liderança.
A gente percebe de imediato, fica claro, que não é todo mundo que pode ocupar a liderança de 1000, ou de 100, ou de 50, ou de 10. Tem que ser pessoas chamadas por Deus. E tem que ser pessoas que o Espírito Santo mostre para que possa fazer. Às vezes as pessoas perguntam, por que não eu? Por que eu não fui escolhida? Muitas vezes, irmãos, porque está faltando alguma coisa. E aqui eu pensando nesse texto, nessa mensagem, eu quero pensar com os irmãos que Deus quer homens com princípios. Deus quer homem com temor a Ele. Deus quer homens com compromisso, comprometido com Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, tem compromisso com a igreja, mas lá fora, sabe, se envolvem em tantas coisas e a vida fica embaraçada, porque está, como o autor de Hebreus diz, está em tantas coisas que estão como que fosse preso. E Deus, Ele quer homens que andem na verdade. Eu fiquei pensando, talvez, ou com certeza, Deus quer homem como Abraão. Eu estava lendo lá em Tiago, no capítulo 2, o versículo de número 23, eu queria a ajuda dos irmãos aí, para a gente ler. E Abraão era um homem, foi chamado por Deus. Deus chamou, Abraão, a gente sabe, além da fé, ele foi notabilizado e conhecido como homem da fé, e ele chegou a ser chamado amigo de Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23, vamos ler, igreja? E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E ele foi chamado o quê? Escolhe homem que seja amigo de Deus. Escolhe homens que têm intimidade com o Senhor. Lá no Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para quem o busca. Se as pessoas já não buscam mais a Deus, já não tem mais aquela alegria, ele pode ver tropeço em tudo, pode ver falha em tudo, e tem mesmo, e começa a se desviar e se afastar dos caminhos do Senhor. A gente não precisa ir muito longe, a gente percebe isso que acontece. E geralmente, quando o homem deixa de ler a palavra, quando o homem ou a mulher, a gente fala de uma forma geral, deixa de olhar para Cristo, certamente vai enfraquecer, o senso crítico vai ficar mais aguçado, vai ver falha em A, em B, vai ver o alfabeto todinho errando, e muitas vezes só quem está certo é essa pessoa. Isso é um perigo, porque esse homem deixou Deus, deixou de ser amigo de Deus. Irmãos amados, quantas provas Abraão passou. Eu posso dizer que Abraão é um homem honrado, um homem que teve intimidade com Deus, um homem amigo do Senhor. Então aqui, quem sabe, Deus também está procurando homens com princípio, com temor, um homem como Noé. Vamos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, e a gente sabe a história de Noé, mas vamos destacar este versículo no capítulo 6 e o versículo 9. Noé se destacou entre as suas gerações, não era um homem que buscava Deus, parece que toda a geração de Noé se corrompeu, como a Bíblia diz. Veja o que é que está escrito: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com quem? Com Deus. Deus, ele diz assim: olha, escolhe homens que têm intimidade comigo, que querem ser meu amigo. Escolhe homens que querem andar comigo. Irmãos, mais do que nunca, estamos precisando andar com Deus. Andar com o Senhor implica em renúncia. Esse texto é muito forte, que a gente vai perceber na palavra de Deus que não é de todo jeito. E quando isso acontece, e quando a igreja, quando Moisés, se Moisés não vigiasse, quantos escândalos, quantas pessoas que não recebeu a chamada, mas às vezes até gosta do título e do cargo, mas não tem uma vida próspera, não tem uma vida de alegria na obra do Senhor, são movidos por outros interesses. A gente vai ver um pouco mais lá na frente. Então aqui, Deus quer homens com princípios, Deus quer homem com temor, Deus quer homem como Abraão, como Noé, mas também Deus quer homem como Jó. A gente sabe, eu estou falando desse homem, tem muitos mais. Jó capítulo 1, versículo 1, Jó 1, esse texto fala o conceito, a visão que Deus tinha sobre Jó, um homem que morava na terra de Uz. Olha o que é que está escrito, e eu queria que a igreja lesse comigo, bem forte, vamos lá? Havia um homem, cujo nome era, e este era um homem reto, temente a Deus, e que se desviava
do mal. Os irmãos estão percebendo que Moisés não teria uma missão fácil, que nem todos querem isso, nem todos são íntegros, nem todos são tementes a Deus. E aos irmãos, a gente precisa, como Jó, se desviar do mal, e como José, também correr até, porque o homem de Deus deve buscar na palavra e fortalecimento, na oração, numa vida de comunhão com Deus. Aí pode vir o que vier, pode se levantar o que se levantar, esse homem está firme como a rocha, porque o olhar dele está em Jesus, porque o olhar dele está no Cristo ressuscitado. Vem prova, o rio vai bater com força, vai vir vento forte, mas esse homem está na rocha dos séculos, esse homem está em Jesus. A igreja pode dizer amém? Não mexa com o homem que está na rocha não, viu? É trabalho perdido. Agora tem homem que é levado por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa fica magoado, qualquer coisa fica chateado. Por isso que Paulo disse que quando eu era menino, eu falava como menino, me comportava como menino. Mas quando eu fiquei grande, eu deixei as coisas do menino. Porque agora você é o homem de Deus. Você agora é o homem que anda com Deus. E sabe o que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Aflições. Então deixa ela vir. Eu não quero nem você quer. Mas se vier, você não sai do seu lugar. Veja Mardoqueu. Veja o que a gente cantou. O homem de Deus. O homem chamado. E o homem que Deus quer é homens com princípios. Toda a glória seja dada ao Senhor que nos sustenta. Então, irmãos, veja bem quantos expoentes, quantos homens se notabilizaram pela sua confiança no Senhor. Falei de Abraão, um pouco de Noé, de Jó. E o que dizer de Davi? Ah, pastor, Davi foi um homem que falhou. E quem é que não falha? Quem é que não falha? Você falha, eu falho. Nós falhamos, mas Deus é maior do que a minha falha e a tua falha também. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E Davi encontrou graça de Deus. Davi foi escolhido por Senhor. Por isso que o leão vinha e era detido, o urso via também era detido, o gigante caía, porque Davi tinha um olhar em Jesus. Veja aí, por favor, lá em Atos 13, 22. Vejamos esse texto. Eu podia ir para 1 Samuel, mas eu gosto do apóstolo Paulo fazendo a narrativa no capítulo 13, o verso 22. Vejamos o texto. A igreja me ajuda? E quando este foi retirado, ao qual também lhe disse: filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Aleluia! Deus quer homem que faça a vontade dEle. A vontade de Deus não é a minha nem a tua. Nós precisamos ser dirigidos por Deus. Não a minha vontade, Senhor. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não como Saul, que desistiu, que desobedeceu, que não era temente, que fazia a vontade de Deus parcialmente, mas não fazia toda a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é um aperfeiçoamento de nossas vidas. Ele quer nos aperfeiçoar. Então veja, Deus ele está à procura. Deus quer homem como Abraão, como Noé, como Jó, como Davi, mas ele também quer como Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, veja aí, 2 versículos, 8 e 9. 2 Reis 4, 8 e 9, apenas 2 versículos. Veja como era a vida de Eliseu, um homem chamado pelo Senhor. Vamos na Bíblia, vamos lá, toda a igreja comigo. Sucedeu também verso 9, e ela disse ao seu marido: escolhe homens santos, homem santo de Deus. E aquela viúva e aquele homem viu que aquele homem era um profeta, era um homem que tinha uma missão. Então Deus quer
homens como Abraão, amigo. Ele quer homem como Noé, que ande com ele. Ele quer homem como Jó, que seja temente, que seja íntegro, que se desvie do mal. Ele quer também homens como Eliseu. Não ele está dizendo de si, mas quem olha para ele diz assim, lá vai, ali é um homem de Deus, ali é um homem diferente. Mas se você encontra com um homem ou com uma mulher que só é fofoca, que só é disse-me disse, sai! Porque Deus não quer isso na obra dele. Deus quer homem com compromisso. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Então, diante desses homens, eu queria pensar no que Jetro disse, o sogro de Moisés. Olha, ouve, pois, as minhas palavras, ouve e eu te aconselharei. Olha aí o que ele quer dizer. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensinas esse homem o estatuto. Irmãos, como é que a gente pode escolher um homem se esse homem não é ensinável? Se essa pessoa não quer aprender. Todos nós precisamos aprender. Todos nós somos discípulos, e veja que perigo alguém dizer, eu já sei tudo, eu nem sei, nem vou para a escola dominical, porque eu já sei o que o professor vai dizer. Isso é um perigo, nós não sabemos tudo nunca, nós precisamos a cada dia andar com Deus, precisamos buscar o Senhor. E aqui, meus irmãos, homens capacitados, aqui ele diz, chama esses homens que são ensináveis, e você aconselha ele. Olha, ensina esses homens o estatuto, ensina esse homem para saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. Vocês percebem que Moisés não é chamar ninguém aleatoriamente ou de todo jeito? Senta aqui, teu caminho é esse, tu deve fazer isso. Ele deveria instruir aquela pessoa. Ele deveria instruir esses homens, não poderia ser de qualquer jeito. Queridos irmãos, isso demanda tempo, leitura da palavra, humildade, sentar, porque quem não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar, tem que aprender. E Jesus Cristo, ele chega a dizer, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, aprenda a minha palavra. Por isso que nós somos chamados de discípulos de Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus agora, usando aquele sogro, diz assim, olha, procura dentre o povo homens capazes. Diga assim, procura dentre o povo homens capazes. E deixa eu dar um destaque sobre essa capacidade que aqui fala a palavra. Deus é Deus que nos capacita. Eu posso ouvir um amém? Nenhum de nós teríamos capacidade de estar aqui cantando ou pregando. É Deus quem capacita. A nossa capacidade vem. Vamos lá para Paulo dele falando sobre isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo número 3, versículos 5 e 6. É muito bom a gente dar uma passeada na Bíblia. É muito bom a gente aprender. Agora isso demanda, irmão, paciência e tempo. Veja o que é que ele diz. De onde vem nossa capacidade? Já está por aí? A igreja comigo, vamos lá? Não que sejamos... Mas a nossa capacidade... Repita, mas a nossa vem de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Veja agora o versículo de número 6, o verso 6, é isso mesmo. O qual nos fez também de ser o quê? Ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra... Uns quantas... Às vezes a gente acha que a intelectualidade é tudo, e às vezes não temos a humildade, buscando o Senhor. Então, é muito importante estudar. Deus, ele quer nos capacitar, mas nós precisamos depender de Deus todo. É Ele que nos faz a nova aliança, é Ele que nos capacita. Gostei muito desse texto, porque nos ensina. E aqui, meus amados irmãos, precisamos ser capazes, sabe de quê? Esse homem precisa aprender a capacidade de amar. Eu posso ouvir um amém? Porque muitas vezes a gente perdeu isso, já não ama mais. E aqui Jesus fala, Mateus 22, 37, 38. Eu faço questão que os irmãos leiam esse texto. Mateus capítulo 22, número 37, o versículo 38. Aí Gil está aí exercitando. Vamos lá, o que foi que Jesus disse? E Jesus disse-lhes: 38.
Este é o primeiro. Irmãos, não dá para fazer a obra do Senhor sem amor. Não dá para fazer a obra do Senhor sem dedicação. Amar Deus sobre todas as coisas. Se você não ama, você perde a alegria, perde o desejo até de estar na igreja. Já não suporta nem mais ouvir um sermão, nem sentar, porque perde essa capacidade. E a gente precisa aprender, aprendendo com a palavra. Por isso que eu quero fazer questão da gente fazer essa caminhada. Tem que ter a capacidade de amar, mas também tem que ter a capacidade de priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33, quem lembra? Mas buscai o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas. E aqui, irmãos, é bom refletir. Será que nós estamos buscando realmente, em primeiro lugar, Deus? Será que realmente nós estamos priorizando, fazendo essa escala de valores na nossa casa, no nosso dia a dia? Ou se der tempo eu vou, se der tempo eu faço, e eu não tenho tempo, e a gente fica cheio de tantas outras coisas para fazer, e já não tem tempo mais de falar da obra do Senhor? E Deus usou o sogro de Moisés, escolhe homens capazes, que têm a capacidade de me priorizar, buscar Deus em primeiro lugar. Aqui também a gente precisa entender que esse homem precisa levar Deus a sério. Irmãos amados, levar Deus a sério. Quantas vezes parece que a gente está levando a expressão, né, na linguagem de hoje, vamos dizer na linguagem de hoje, na barriga, de todo jeito. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É melhor até não fazer do que fazer de todo jeito, de que fazer de uma forma sem alegria. É que Salmo 100 diz: servir ao Senhor tem que servir com alegria. Servir a Deus com prazer, com satisfação. É vindo do trabalho, é cansado, mas está tudo bem. Eu quero é fazer a obra, eu quero é cantar, eu quero é fazer, estar com Deus. E Deus diz: procura homens assim, e você vai ver que a obra vai andar. Mas às vezes o nosso visão é aqui agora. É o pé de meia, tão famoso. É tantas coisas, e o tempo da obra de Deus fica para trás. Agora um dia vai lembrar, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é buscar Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas. É buscar Deus. Diga para teu irmão: busque em primeiro lugar o Senhor. Busque em primeiro lugar Deus, e você vai ver o reboliço de Deus na tua vida. É a primeira coisa. É isso. E não adianta colocar desculpas. Deus sabe de tudo. Sabe que o nosso compromisso às vezes é tão pequeno e quase nenhum. Porque diz assim: eu não tenho tempo. Procure ter tempo para Deus. Procure ter tempo para o Senhor. Enquanto é dia, vai chegar a noite, não vai dar tempo de fazer mais nada. Queridos irmãos, Deus quer um homem que quer capacitar. Ele quer homens também capazes ou mortos para o pecado e vivos para Deus. Irmãos, morrendo para o pecado. Ninguém fala mais disso que o apóstolo Paulo. Veja aí, Gilton, no capítulo 6 de Romanos, versículo 6. Romanos 6, 6. Se você tiver aí, talvez aí você anotando, ou aí depois você vai escutar, vai ficar gravado. Veja aí, Romanos capítulo 6, versículo 6. Está aí já? Vamos lá, igreja? Sabendo isto, foi com ele para que o corpo do pecado, a fim de que serve a Deus ou serve ao pecado. Ninguém pode servir a dois. Ora, é um marco de aniversário. É servir a Deus com lealdade e com alegria. Veja o versículo 11 desse mesmo capítulo 6. Romanos 6, 11. Vamos lá, o que está escrito? Toda a igreja comigo. Romanos 6, 11. Assim também vós... Quem se considera morto para o pecado, levante a mão. Só quem se considera morto para o pecado. Vivo para Deus. Eu estou vivo para o Senhor. Porque o pecado não reina mais sobre minha vida. Nem reina sobre a sua. Ele vem, tem. A tentação vem. Mas não reina. Porque eu vivo não debaixo da lei. Mas vivo debaixo da graça do Senhor.
e a graça do Senhor. E Deus quer homens com essa capacidade de dizer não ao diabo, de dizer não ao pecado e às propostas do mundo. Irmãos, vai vir muita tentação, vai vir muito corpo mole, vai não, rapaz, dá não, e tal, igreja, tal, tantas coisas, mas eu quero dizer que Deus está presente, a igreja é de Jesus, e felizes são aqueles que trabalham na obra de Deus, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui, Deus quer homens capacitados, capacitado para amar, capacitado para priorizar a sua obra, capacitado e levar Deus a sério e capacitado também com determinação. Eu morri para o pecado, eu sou servo agora da justiça. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É isso que diz o texto, é isso a visão de Moisés que tem que ter do seu sogro, homens capazes. Não é qualquer pessoa, daí para terminar, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser pessoas diferenciadas, porque Deus vai capacitar. Deus vai capacitar. Irmão, infelizmente, é muita coisa que tem acontecido. Também, esses homens têm que ter a capacidade de buscar a santidade e não tomar a forma do mundo, nem se conformar com o presente século, porque esses homens estão, segundo a visão daqueles cheques ali de Midian, eles são sal da terra e luz do mundo. Quem é sal da terra aqui? Deixa eu ver. Sal da terra, luz do mundo. Então, vida de santidade é vida que dá sabor a esse mundo insosso, sem graça, sem Deus. E as pessoas ficam pensando que é felicidade. A felicidade está em Jesus. A paz está em Jesus Cristo. Aparenta alegria e felicidade. Ele quer homens assim, comprometidos, homens capazes de colocar o mundo de cabeça para baixo, seu testemunho, homens que fazem a diferença. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, fala sobre isso. Veja o que é que o apóstolo Pedro diz. Tem muitos textos, mas eu gostei dessa referência. Pedro fala sobre isso. Primeira carta, 1,13 diz assim: portanto, os homens comigo, vamos lá? Cingindo os lombos, sede sóbrio, verso 14, como filhos obedientes, verso 15, vamos ler ainda o verso 16. Veja o que é que diz. Porquanto está escrito. Quem recebe essa palavra, diga amém, irmãos. Homens capazes de viver uma vida diferenciada, uma vida de santidade. Homens capazes. A gente precisa buscar. Mas também, em segundo lugar, também aqui o conselho diz que tem que ser homens tementes a Deus. Lá em Provérbios, lá em Salmos 128, fala sobre isso. O temor do Senhor. O temor de Deus leva o homem à felicidade na sua casa, no seu lar. Salmo 128, versículo 1. Eu gostaria que os irmãos lessem aí com bem força. Vamos lá? Bem-aventurado feliz serás, tudo te irá bem. O homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Aí em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não estou falando de ter medo, é temor, é respeito a Deus. E aqui, irmãos, homens tementes a Deus. E aqui é o homem que sejam reverentes, homens que sejam obedientes. É o homem que anda com Deus, como Enoque andou. Temer a Deus, sabe o que é, igreja? É honrá-lo, é fazer tudo para a glória e o louvor do seu santo nome, é andar com Deus. Portanto, Paulo diz em 1 carta aos Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Veja que compromisso esta mensagem, homens de honra, homens que têm essa capacidade, homens que têm temor ao Senhor. A qualidade mais bela, mais nobre na vida de um homem é o temor de Deus.
A gente vê a vida de José, era um jovem temente, em outra terra, longe da casa, longe da família, longe do pai, mesmo assim era um homem diferenciado, um jovem diferenciado. A gente vê Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa terra distante, exilados, estava distante de tudo, mas lá onde estava, davam testemunho, não comia as iguarias do rei. Como o jovem precisa aprender esse princípio. Onde você estiver, você é santo. Onde você estiver, você é um adolescente diferente, você é um jovem diferente, e o nome de Jesus deve ser glorificado na sua vida. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jovens, temente a Deus. Mas também, eu quero adiantar, também ele fala, um conselho, tem que ser homens de verdade. Homens de verdade. Irmãos, que tempo a gente está vivendo. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmo, presunçosos, desobediente a pai, desobediente à mãe, irreverente, caluniador. Você vê muitas pessoas assim, é o que felizmente trata a Bíblia. E aqui ele fala que haverá esse tempo, mas esse homem de Deus é o homem que anda na verdade. Ontem a gente ouvia aquele belíssimo sermão de abertura e falava justamente sobre isso. Deixa a mentira, cada um fala a verdade com o seu próximo, porque você agora está em Cristo, você é uma nova criatura. Pare com desculpas, sirva a Deus com lealdade, fale a verdade. A Bíblia diz que a tua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Se passar disso é o quê? Tendência maligna. Irmãos, é muito forte. Tem gente, eu vou repetir, que acha que ser crente é um dia levantar a mão, ir para a igreja batizar e nem das horas à igreja, não fala mais com ninguém, se isola, fica distante. A verdade é essa, que precisam voltar. Lá em Apocalipse, diz uma igreja de Éfeso que teve determinados irmãos assim. Aí sabe o que foi o conselho do anjo? Deus, lembra-te onde caíste. Lembra-te onde caíste, porque está caído. E volta ao teu primeiro amor, antes que seja tarde demais. Então essa mensagem aqui é profética. Homens tementes a Deus, que honra ao Senhor, que faça tudo para a glória, mas homens de verdade. Homens de verdade são homens que conhecem a verdade, que amam e praticam e falam a verdade. Homens que andam na verdade, homens que detestam a mentira, que detestam o roubo, a maracutaia, a falsidade. São homens como Natanael, um espírito reto. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Ame, 12, 9. Vamos ver literalmente o que é que diz. Romanos 12, 9. 12, 9. Veja que o Paulo fala que nós devemos amar com verdade, detestando o mal e se apegando com o bem. Da forma que a gente corre do mal, a gente corre também e se apega com o bem. A igreja pode ler comigo bem forte, vamos lá? O amor aborrecei. O mal cai. Distancia daquilo que você percebeu que não vai trazer nada para você. Com uma amizade que só traz coisa nociva, haja com sabedoria, ó. Não, mas eu sou crente, eu sei. Está se contaminando. Até a linguagem está mudando. Já não é como antigamente. Já agora está com até gado do mundo. E a Bíblia diz que nós somos diferentes, irmão. Infelizmente, muitos púlpitos já não pregam mais isso. É a igreja que não fala a verdade da palavra do Senhor. Nós somos servos do Senhor. A Bíblia diz que o caminho é estreito, o caminho largo, espaçoso, é o caminho da perdição, é o caminho que realmente muitos vão por ele. Agora o caminho de Jesus é o caminho estreito, tem que pagar o preço, tem que orar, tem que buscar de Deus revelação e a palavra. Crentes que não mudam, 5, 10, 20 anos, e é a mesma coisa. A mesma coisa. Do mesmo jeito, um procura grupinho, procura estabelecer, exaltar um e humilhar o outro. São pessoas assim, e a Bíblia diz que não. Agora o crente tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade, e às vezes dói, mas tem que falar a verdade. É melhor falar a verdade do que os beijos da falsidade. É o que diz a palavra. Confira, está em Provérbios capítulo 27. Mas irmãos, vamos seguindo em frente, homens de verdade. Está faltando hoje. Precisamos cada vez buscar essa verdade. E com sabedoria.
viver esta verdade. Deus quer um homem. Deus quer um homem capacitado e Ele capacita. Deus quer homens tementes, e nós precisamos temer o Senhor, andar nos seus caminhos. Feliz serás e tudo te irá bem. Deus quer homens de verdade, homens que andem com Ele no mundo tão escuro, tão distante da verdade. Deus quer homem. Mas em quarto lugar, e eu estou concluindo, esse sermão é direto. Deus também Ele quer homens que aborreçam a avareza. Onde foi falado sobre isso? Eu quero concluir com essa palavra. Presta atenção. Procura dentro do povo homens capazes, a gente já viu, homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Eu estava observando esse texto. Homens generosos. Você sabe que Deus, Ele levanta pessoas generosas, pessoas que gostam de ajudar, gostam de partilhar, gostam de dar sua contribuição, homens que abram o coração. Quando ele abre o coração para a obra de Deus, ele não vai ter dificuldade de abrir o bolso, nem a carteira, para ajudar a obra. Mas se for avarento, ele vai fazer falta. Se for homens que não vê a necessidade da igreja, vai dizer 5 reais está pesando. Não, não pesa, porque Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Ele é Deus que multiplica. Agora seja fiel num pouco, porque quem é fiel num pouco, sobre o muito eu te colocarei. E muitas pessoas esquecem que tudo é de Deus. Nós não temos nada, nós somos mordomos. É a doutrina da mordomia. Nós devolvemos o que é de Deus, e Deus dá mais, Deus dá mais, Deus dá mais. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Pode ser avarento, não. O avarento nunca pode dar nada. Ele vai ficar pobre. Vai ficar, realmente vai faltar. Mas o generoso, quando ele abre a porta, aí Deus vai. Ele abre o coração, aleluia. E ele faz a obra com amor. Ele abre a mão. Eu quero citar um exemplo de um que era mesquinho, avarento, mas teve um encontro com Cristo e mudou. Quem lembra da história de Zaqueu? Lembra ou não de Zaqueu? Zaqueu vivia extorquindo as pessoas, vivia fazendo tudo que era errado. Era um homem rico, mas o coração vazio na alma. Até o dia que ele encontrou com quem? Com Jesus. Desce depressa. Eu quero te mostrar o que é a verdadeira felicidade. Dinheiro ajuda, mas não é a verdadeira felicidade. E muitas pessoas, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas estão tão desenfreadas na busca dele, que esquece Bíblia, que esquece igreja, que esquece família. E a sua vida fica uma miséria. Porque é o dinheiro. Jesus disse que ele é necessário, mas o homem só vive só. Aí, que sabedoria. Olha, não escolhe homem avarento não, porque a obra não vai crescer não. Homem avarento é uma tristeza. Isso aqui todos dizem, não, é a Bíblia que diz aqui. E homem que não seja ligado à avareza. O avarento, tudo é muito. Tudo ele acha que é muito. Alguém já disse, eu achei tão interessante, você pega 10 reais, aí vem dar uma oferta, uma campanha da igreja, dá 10 reais. Aí você acha que pesa, leva 10 reais para o shopping, vai, chega lá, eu acho que nem chega, né? Percebe isso ou não? Parece que na igreja é muito, mas lá fora não vale nada. Irmãos, quem é fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito e te colocarei. E a verdadeira felicidade está no temor do Senhor. E que sejam homens que aborreçam a avareza. Homens como Zaqueu. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, quando Jesus chega na nossa casa, tem que mudar as coisas. Ele entrou naquela casa, aquela festa toda, e Zaqueu servindo. Eu conheço muitos irmãos que são hospitaleiros. Você chega na casa dele, quer dar o melhor, bota o lugar, tudo dá o melhor. Zaqueu ficou doidinho, servindo aos discípulos. Pedro tem admirado, será que ele vai me cobrar alguma coisa? Mas Zaqueu só queria servir. Ele estava tocado por Jesus. Quando a pessoa é tocada por Jesus, já começa a mudar os pensamentos, muda o foco. E agora ele ali, querendo servir. Teve uma coisa, gente, para tudo aí que eu quero dar uma palavra. Zaqueu quer falar. É que Zaqueu quer falar. Ele fez, eu resolvo. Todo mundo conhece esse texto lá em Lucas capítulo 10. Se eu defraudei alguém, se eu roubei, e ele sabia que tinha feito isso, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou ajudar os pobres. O homem de Deus é o homem que tem prazer em ajudar. Tem pessoas que nunca quer dar nada, porque não vou dar não, não posso. Você pode, porque Jesus te fortalece e Ele vai te abençoar. A gente precisa fazer a obra de Deus com mais amor. E aqui foi Jetro que disse esse conselho para Moisés.
Seja homens que aborreçam a avareza. Eu digo assim, homens como Zaqueu. Vamos ver 19:8, só para os irmãos pontuar aqui. 19:8. 19:8 de Lucas. 19:8. Os homens vão ficar de pé para esse versículo. Por gentileza, os homens aqui do grupo vão ficar de pé. Vocês vão ler bem forte aí. Vamos lá? A igreja pode dizer amém? Pode sentar. Vidas transformadas. Sabe de uma coisa? Zaqueu podia entrar no time de Moisés. Porque agora ele se diz. Às vezes a gente não quer nem abraçar, tá lá. Sapato continua em casa. Quem vendeu no bazar e ficou lá preso. E não usa. Eu não vou deixar nada se eu precisar. Talvez aquele que deu, Deus já mandou mais novos. Deus manda, viu? É Deus que manda. Deus manda. Mas, ó, eu falar é mão de embalba, sei lá, dá a Deus assim, né? Então essas coisas. Nunca tem para dar o Senhor. É pobre de maré, maré descer. Só o sangue de Jesus. Nunca é generoso. Aí, Jetro, ó, tudo bem, homens capazes, homens tementes, homens de verdade. Agora tem outra coisa. O que é? Tá bom, não, não. Homens desapegados à avareza. É triste o avarento. É tão forte isso. Há pessoas que não cooperam com a obra. Eu queria estar com homens com visão do reino. Pega homens assim. Homens com visão do reino. Homens que investem no reino. Homens que disponibilizam para os seus recursos para o reino. Homens que fazem dos seus bens instrumentos de Deus. Deus vai abençoar. Eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem me dado. Ou será que Deus não tem dado a você? Tem dado. Quem tem recebido de Deus aqui, levante a mão. Só quem tem recebido do Senhor. Um ano difícil, você nem morreu e Deus ainda te abençoou mais. Quem tem recebido de Deus, fica de pé e dá a maior glória que você pode. Aleluia! Pode sentar. Teve 3 irmãos que acordou, mas acorde mesmo. Eu vi ali, o irmão acordou, mas não se assustou não, foi rápido. Foi. Irmãos, Deus tem nos abençoado. Repitam comigo o Salmo 23 primeiro. O Senhor escolhe homens assim. Homens que abrem a mão, o coração e faz a obra de Deus com amor. Homens que vêm para a mídia e trabalham. Homens jovens que vêm e cantam e dá o seu talento e compra seu violão e investe também na obra e ajuda. Deus quer homens assim. É forte, né, irmão? Veja a escolha de Moisés, que não ser fácil, não. Jetro disse isso, ó. Moisés agora teve que orar. E Senhor, quem são esses homens? Porque tem pessoas que olham o olho na vida dos outros. Esse não serve. Esse vai atrapalhar tudo. Porque nem ora, nem é abençoado, nem quer ver o outro ser abençoado. Queridos irmãos, Deus está à procura de homens assim. Eu posso ouvir amém? Quem entendeu essa mensagem, diga amém, irmãos. Deus está procurando homens assim. Deus procura esses homens tementes, homens da verdade, homens que aborreçam a avareza, homens que o amem, faça a sua. E aqui os irmãos na sua cabeça nesse momento. Eu estou terminando. Sei que foi uma mensagem forte, que Deus ele fala com a gente como Ele quer. Eu espero que você tenha recebido como palavra de Deus. Porque desde que foi me feito o convite, que eu fiquei pensando, Senhor, o que é que Tu queres para falar, meu Deus? Às vezes as pessoas querem ouvir falar em prosperidade, é o carro que vai ganhar terça-feira, é comigo. É o terreno que na quinta eu vou ganhar, esse terreno é comigo. Eu recebo o terreno. Mas quando é o joelho que vai dobrar no culto matinal, isso aí não é comigo, não. Você está entendendo ou não? E a gente precisa de ouvir mensagens assim. Tem igreja com proposta de mensagens espetaculares.
são espetáculos. Deus quer que a gente faça a obra dele com amor. Homens tementes, homens de verdade, homens que aborrecem a avareza, homens que buscam. Eu queria dizer que você que está aqui não veio por acaso. Eu queria dizer para você também, diante da palavra, eu não tenho capacidade. Você ouviu que Paulo falou, a nossa capacidade vem de quem? Eu queria fazer uma pergunta muito simples. Incline sua cabeça. Você escutou essa mensagem? Quantos têm essa necessidade? Quer trabalhar e ter me sentido capacitado? Nesta noite, se eu ouvir essa mensagem, quer dizer, Senhor, eu não estou fazendo um pouco demais, eu preciso melhorar. Me dá capacidade. Porque eu quero que minha vida seja diferente esse final de ano e o próximo ano eu quero fazer mais alguma coisa. Eu quero me envolver mais na tua obra. Tem alguém que foi tocado nesse sentido? Quer pedir capacidade a Deus? Levanta a sua mão, um homem, uma mulher, um jovem. Eu quero, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Pastor, eu quero ter a capacidade de entender porque eu me afastei. Eu quero que Deus me dê capacidade desse amor e priorizar o reino dele. Eu estou afastado, 3 vidas, permaneçam aí, irmãos. Mas eu queria saber se existe mais alguém. Pastor, amém, jovem, Deus te abençoe. Mais um jovem ali que levanta sua mão. Deus, ele está fazendo uma obra, 4 vidas, não é? A gente tem que buscar a Deus e buscar realmente fazer a obra dele. Tem a 5ª pessoa. Pastor, eu vim aqui, essa mensagem mexeu comigo, foi forte. E eu preciso buscar mais a Deus mesmo. Eu estou um pouco distante. E às vezes muito preocupado com o meu futuro. Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E eu sei que Deus alimenta o passarinho. Deus alimenta, cuida das aves dos céus. Cuida dos lírios do campo. Por que Ele não vai cuidar de mim? Que agonia é essa? Você quer se entregar a Deus? Onde é que está a 5ª pessoa? Eu quero, pastor. Eu às vezes nem durmo direito. Tão preocupado. Com amanhã, com as coisas, com os projetos. Eu quero dizer, descansa no Senhor, espera nele. Quem é você? Não precisa vir aqui à frente, onde você estiver. Faça o sinal. Eu preciso, pastor. Realmente, eu preciso acreditar, crer mais no poder de Deus. A Bíblia diz assim, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Não faltou nada para você. E Ele tudo fará. Vou encerrar, mas eu quero saber se tem a 5ª pessoa que o Espírito Santo moveu, falou com você. E a partir de hoje, você quer viver pela fé e viver na confiança no Senhor. Quem é essa 5ª pessoa? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Você quase que nem vinha para a igreja e veio. E Deus falou com você. E você entendeu a voz do Senhor. Vamos ficar de pé toda a igreja. Todos os irmãos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de passar a palavra ao presidente, ao coral, aos homens, eu vou fazer uma oração, mas eu quero perguntar pela última vez, encerrar que eu vou orar por essas pessoas que levantaram a mão. Quem é você que diz assim, eu estou parado, realmente eu reconheço, eu estou devagar, quase parando, e eu preciso me mover mais. Não foi assim que eu aprendi. Eu quero voltar a trabalhar para o Senhor. Alguém, a 5ª pessoa, quem é a 5ª vida? O Deus vai fazer isso, você pedir a Ele. E Ele vai criar situação e vai trazer você para a obra. Você crê? Agora você precisa, eu creio, pastor. E eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Eu quero abençoar você após essa mensagem. Há mais alguém, a 5ª vida? Com alegria. Não faça isso com tristeza, não. Só faça isso com alegria no coração. Não adianta você ter o conhecimento que tem e a intelectualidade, mas você na igreja é cheio de dedo. Lá no mundo faz tudo. Na igreja parece que só Jesus. Você entendeu? Entendeu? Quem é a 5ª pessoa? Se tiver, é com coragem. Sou eu, pastor, e eu quero melhorar. E eu quero fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Porque o Senhor tem falado conosco durante essa conferência, Pai. Sobre, meu Deus, esse conselho de Jetro a Moisés. Homens, mulheres, jovens, dispostos, ó Deus, a fazer a tua obra, ó Pai. Não só de nome ou de aparência, ou crente nominal, mas crente que realmente deseja, ó Pai. Ah, meu Deus, que tempo diferente
Quantos púlpitos já não falam mais a verdade da tua palavra, ó Deus. E muitas vezes, ó Deus, traz palavras amaciadas. São os pregadores de rosas que não traz a verdade do evangelho. E quantas pessoas paradas dentro da tua casa, ó Pai. E são pessoas que têm potencial, que podem fazer a tua obra, ó Pai. Eu quero te agradecer por essas 4 vidas. O Senhor conhece nome e sobrenome. E são pessoas, ó Deus, que ouviram a tua palavra. E que o Senhor possa operar nesta vida. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém?